A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Seja bem-vindo a este canal, Canal Sem Guerra, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Reginaldo. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo, né? Para mais um vídeo, assim, para falar das maravilhas do nosso Deus. Meus irmãos amados, depois daquele vídeo de ontem, que eu gravei, baseado naquele sonho que eu tive, né? Que eu creio que ali foi uma revelação tremenda que Deus me deu. Eu quis me aprofundar mais um pouco assim naquele assunto, né? Naquele assunto. E aí, meus irmãos, quem era eu, né? Quem era eu antes de aceitar a Jesus como meu Salvador? Uma pessoa que não acreditava nem nas Escrituras, né? Eu era uma pessoa que eu não acreditava nem nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? E aí depois que Deus me chamou, derramou do seu Espírito sobre a minha vida, e aí, meus irmãos, passei a ter muita sede da palavra de Deus. Muita sede mesmo, né? Tem pessoas por aí que tem sede na cachaça, sede na prostituição, mas eu tenho sede na palavra de Deus depois que tive o encontro com o nosso Deus. Tenho muita sede, meus irmãos, sede mesmo da palavra de Deus. E quis me aprofundar mais um pouco assim sobre aquele assunto de ontem. Eu tinha lido muito essas passagens assim sobre Nirod, né? Que fundou, que inventou, né? De fundar ali a Torre de Babel. Mas eu não tive assim o entendimento, né? De ver que ele foi, né? O primeiro a inventar a idolatria. Só depois desse sonho de ontem, que eu creio que foi uma visão muito grande, foi que eu comecei hoje a me aprofundar mais um pouquinho, né? Sobre esse assunto, sobre o Nirod, né? E aí, mesmo por causa daquele vídeo de ontem, teve uma pessoa que até saiu, né, do canal, foi embora, né? Mas as escrituras nos diz que Jesus Cristo ele chamou 70 discípulos, né? E nenhuma das suas pregações que ele estava pregando sobre a Santa Ceia, eles começaram a voltar para trás. E aí Jesus olhou assim e disse: vocês também não querem ir? Porque só ficou 12, né? Vocês também não querem ir? E Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então ali, meus irmãos, permaneceu os 12, né? Permaneceu os 12 discípulos e o resto foram embora. Por quê? Porque as pessoas elas querem continuar no erro. Elas querem continuar no erro. Muitas das vezes não tem sede das coisas de Deus. Outros olham muito para a aparência, né? Quando vê uma pessoa às vezes engravatado, todo cheio do breis, aí diz: isso aqui é o homem de Deus, né? Esse é o homem de Deus e esse é o homem de Deus. E isso às vezes é idolatria, né? Eu não ligo para vestir essas coisas. Você vê minhas roupas como é que é? É porque eu não tenho roupa para vestir, meus irmãos. Graças a Deus, Deus tem me dado. Mas eu não ligo para essas coisas.
o que eu ligo é com o conteúdo, né? Com o conteúdo que eu tenho que passar para as pessoas, né? E Deus, ele tem confirmado, meus irmãos, os vídeos que eu tenho postado, porque eu creio que essa foi uma visão que Deus me deu. E quando a voz diz, faz um vídeo falando do anticristo, do falso profeta e da besta que subiu da terra, o que eu passo a entender? Passo a entender que Deus tem aprovado o vídeo que eu fiz falando do anticristo. Que Deus tem aprovado o vídeo que eu fiz falando do falso profeta. É isso que eu tenho entendido, né? E aí, meus irmãos, eu estava meditando hoje na palavra, me aprofundando um pouquinho mais nesse assunto. E aí, meus irmãos, a gente vê ali no capítulo 9 de Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 a seguir, em que Noé planta uma vinha e através dessa vinha Noé se embebeda, né? E aí os seus filhos vão lá com a capa, né, para cobrir ele, para que não visse a sua nudez, porque ele ficou nu. E o Noé começa agora a amaldiçoar, não é? O Jafé e o Cã, né? Noé teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. E ele começa a amaldiçoar o Cã, começa a amaldiçoar o Jafé e começa a abençoar o Sem, porque o Sem foi quem deu atenção ali a ele, cobriu ele, né? E ele agora começa a amaldiçoar o Cã e o Jafé, começa a abençoar o Sem, né? E aí, meus irmãos, a gente começa a ver no capítulo 10 de Gênesis que, se você ler no capítulo 10 de Gênesis, versículo 8, diz assim: E Cuse, né, gerou a Nirodes. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Olha só, aqui diz que o seu princípio foi o que? Foi Babel. Aqui deixa muito claro que ele foi quem fundou, ele foi o autor, o cabeça, né, de construir aquela torre de Babel que fica ali no Iraque, né? Ele foi o cabeça de construir aquilo lá. Foi ele que chamou todo o povo para fundar aquilo lá. E aí, se a gente ler mais para frente, for lendo, você vai ver 9 nações aqui que Deus destruiu a fio da espada por Josué, porque esse povo se tornou idólatra. Mas o cabeça da idolatria foi esse homem, Nirode, né? Nirode. Ele foi o cabeça. Então eu posso assim afirmar que, assim como Satanás, ele é o pai da mentira, Nirode é o pai da idolatria, né? Aí você vai lendo aqui no capítulo 10, você vai encontrar aqui 9 nações que Noé matou a fio da espada, que estava tudo ali em Canaã, né? Porque eles foram se espalhando, né? E aí, meus irmãos, a gente vê em Gênesis capítulo 11,
versículo 26. Versículo 26, Gênesis capítulo 11, versículo 26, é o Abraão, que tinha o nome de Abrão, né? Abrão. Seu nome foi mudado para Abraão, depois que Deus falou com ele, fez um grande concerto com ele. Gênesis capítulo 11, versículo 26, a gente vê que ele sai da onde? Sai da descendência de Sem, né? Porque Deus, Noé, abençoou, não é? O Sem, né? Veja a importância de se servir a Deus, né? Veja a importância de se servir a Deus, porque Noé falou ali, abençoou, e Deus não deixou as palavras de Noé cair no chão. O Abraão, dentro da casa dos seus pais, era servo de Deus, temente a Deus, enquanto seus pais era idólatra. Mas antes de tudo isso, o pessoal pecava, mas não tinha ainda esse negócio de idolatria. A idolatria começou com esse Nimrod, né? A torre de Babel. Então, o que ela quis falar para mim? Que a idolatria era o Nimrod, quando ele morreu, e levantaram a estátua dele. Ou a idolatria era aquela torre de Babel? Que a voz quis falar comigo antes? Que a voz quis falar? Eu creio, meus irmãos, que essa idolatria podia ser mesmo a torre de Babel, né? Porque veja que aquilo ali podia chamar o mundo inteiro, né? Para ficar adorando aquilo ali. Para ficar adorando. É que nem esse templo aí que o Edir Macedo levantou em São Paulo, né? As pessoas não vão ali com a atenção assim dobrada para adorar a Deus, mas eles vão mais para ver aquele templo. Não vão com a atenção dobrada para adorar a Deus, mas vão mais com a atenção voltada para ver aquele templo. Isso é uma idolatria para Deus, né? Então o que Deus, o que essa voz, o que ela falou, quis dizer o que para mim ontem? Ele faz um vídeo, coloca o título, né? Anticristo, falso profeta e a besta que subiu da terra. Mas eu não sei quem é a besta que subiu da terra. E a voz falou: você sabe, ele é o primeiro homem que inventou a idolatria. Será que não é isso que Deus está falando? Que essa idolatria era a Torre de Babel, que depois dela construída, se Deus não tivesse agido, né? Será que não era ela que ia chamar o mundo inteiro ali para estar visitando aquilo ali, né? Será que não era isso? Ou era o Nimrod mesmo, que depois de morto levantaram a sua estátua? E aí fica para a sua meditação, né? Fica isso para a sua meditação, que idolatria seria essa, né? E aí, meus irmãos, a idolatria veio depois desse homem, Nimrod, né? E aí o Abraão, na casa dos seus pais, não era idólatra. E aí a gente vê Deus chamar ele aqui no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque os outros estavam tudo
idolatrando, né? Era tudo idólatra, mas o pai da idolatria, hoje eu afirmo que era o Nirod. E eu não tinha prestado atenção nisso, né? Eu li muitas essas passagens, assim, mas não vou ter atenção para isso aí, de que ele foi o pai da idolatria, né? E aí essa voz falou comigo ontem, andando no campo. Faz uma vídeo, coloca no título: Anticristo, falso profeta e a besta que subiu da terra. Eu disse, mas eu não sei quem é essa besta que subiu da terra. E a voz disse, você sabe, ele é o primeiro homem que inventou a idolatria. E aí, meus irmãos, levantei, fiquei ali pensativo. Meu Deus, isso é uma revelação, uma visão? Ou isso é fruto dos meus pensamentos? E aí fui puxar no Google, né? Para ver quem era esse primeiro homem da idolatria. E aí o Google me deu esse homem, né? Nirodes. Antes meus irmãos achavam que a primeira idolatria tinha sido lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu o monte para pegar a tauba, né, com os 10 mandamentos. Enquanto ele estava lá em cima, Arão cá embaixo fez um bezerro de ouro com os pendentes do povo, né, com brinco, essas coisas aí. Fez um bezerro para o povo adorar. Eu achei que a primeira idolatria tinha sido isso, mas não. Quando eu busquei aqui no Google, apontou esse homem aí como o primeiro homem da idolatria, que é o Nirodes. E aí a gente confirma realmente aqui no capítulo 9 de Gênesis, você vai ver que não tem idolatria. E a idolatria começa, meus irmãos, começa no capítulo 10, versículo 8, quando diz que Nirod, o seu principal reino foi Babel. E aqui que começa a idolatria. Do versículo 8, não é? A seguir. Mas aí, meus irmãos, cadê, né? As pessoas pegam e saem do canal. Por quê? Porque essas pessoas querem permanecer no erro, né? Querem permanecer no erro. Então fica aí, meus irmãos, esse vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos, né? Teve uma delas aqui que eu não sei qual foi a nação aqui, queimava até suas crianças, né? Para oferecer para o seu Deus. Como que uma coisa dessa não vai deixar Deus irado, né? Que Deus assim vos abençoe.